Acho que a galera pode me dizer aqui. Enfim, mas vamos lá então falar de Paquetá, o Fredinho. Tá Alguma bom. novidade aí, algo que você tenha conseguido pescar nas últimas horas aí do lado inglês da história? Temos, antes do que eu conseguir apurar aqui junto ao West Ham e também uma outra apuração de companheiros da imprensa inglesa, Ah, só avisar que daqui a pouquinho vai começar a coletiva do Nuno Espírito Santo, treinador do West Ham. Uma coletiva normal, tá? Não é caramba, ele tá convocando a imprensa para falar sobre o Paquetá. Não, é coletiva pré-jogo, pré-rodada. No fim de semana, o West Ham joga contra o Tottenham. Só que, evidentemente, teremos muitas perguntas sobre o Paquetá, então daqui a pouco a gente vai trazer aqui na programação do Esporte Interativo o que o treinador português do West Ham disser sobre o Paquetá. O que eu consegui junto ao clube hoje pela manhã são três pontos, né? O primeiro, o Paquetá está sob contrato, não está à venda. O segundo, não recebemos qualquer proposta até o momento pelo Paquetá. E terceiro, o Paquetá não jogou a última partida, que foi na FA Cup contra o QPR, por dores nas costas. Não teve nada de pediu para não jogar, por querer focar no Flamengo e tal. Vamos ver o que o Nuno diz sobre a rodada no fim de semana, se o Paquetá estará à disposição ou não, e sobre esse futuro. Mas é isso que é essa a posição oficial de momento do West Ham, tá? Que eu estou passando aqui. tá. Você vai trazer todos os detalhes daqui a pouquinho nas mídias sociais do Esporte Interativo, né? Eu falei de esporte interativo. É aqui, ó. O cenário não me deixa mentir, né? O coração, ele vem das antigas, André. Ontem, aliás, encontrei vários queridos companheiros da época de Esporte Interativo. TNT Esportes Brasil, gente. TNT Esportes Desculpa. Brasil. Mas a gente morre de saudades e temos muito carinho. Quando a gente fala da ex desse jeito, né? O Matheus tá falando aqui, falando da ex e tal. Mas é uma ex que nunca deixou de ser ex. Exato. Não tem. O Fredinho, então assim, ó, tá indo, tá batendo com a informação que eu li esses dias e que a Monique tem trazido, tem, Isso. né, falado bastante sobre esse assunto aqui do lado do Flamengo, você tá falando bastante do lado daí, a gente vai lendo muita gente, muita coisa, e assim, em algum lugar eu vi alguém falando assim, o Flamengo quer fazer a proposta na hora que ele souber que vai. Ele não quer ficar trocando Isso, e-mail faz de sentido. proposta, né? Ele quer dar uma sondada antes. Aquele negócio, por falar em ex, né? Voltando aos tempos lá de trás e tal. Cuidado. Não, claro, é evidente. Mas assim, eu sou meio Flamengo nessa história. Era, né? Na época, Sondaiva. na época de colégio e tal, ali, eu não gostava de tomar aquele não. Então, eu fazia o trabalho de pesquisa antes Isso. pra só ir na boa. O Então, nome era ventilado, né? Antes de qualquer coisa. Às isso. vezes, valores assustam, né? Aí você vai lá e tira o time de campo. Não nesse ponto, mas assim, ó, a gente jogava na imprensa pra ver se repercutia bem ou não. Isso, isso. Escuta e tal, né? Veja bem, acho que ali não é pro seu bico, né? Ou assim, não é, ó, pode ser que dê jogo, então, vamos avançar e tal, pra na hora certa chegar e ir pra dentro. Então, Isso. o Flamengo, ele então ainda não fez uma proposta oficial, pelo menos aí dizem que não tem proposta. É isso que o West Ham está dizendo e diz que ele não está à venda. O que o Telegraph, que é um jornal aqui da Inglaterra, diz hoje pela manhã também, é que o West Ham só aceitaria vender caso pudesse manter o Paquetá emprestado pelo Flamengo até o fim da temporada europeia. Opa, Então, de opa, acordo com opa. o Telegraph, Hum. venderia agora, né, se acertarem ali os valores e tal, só com a condição, deixa o Paquetá aqui até junho, para a gente tentar se salvar do rebaixamento, e depois ele vai vestir a camisa do Flamengo. Não é apuração nossa, é apuração do Telegraph, repito. Então vamos fazer esse exercício aqui, porque se isso aí tiver certo, vamos pensar com
algumas óticas e alguns pontos de vista diferentes. Tá. Pro lado do West Ham, parece fazer sentido? Talvez não tanto quanto ele queira, porque eu acho que o Paquetá pode ser valorizado na Copa do Mundo. Eu acho que o Paquetá vai jogar a Copa do Mundo. Então, em termos de grana, o West Ham pode estar atendendo a um pedido do jogador. Tá bom, já vamos acertar a sua venda pro Flamengo, mesmo sabendo que eu posso estar perdendo um troco aqui. Pelo menos eu imagino dessa forma. Pro Paquetá, eu imagino ok. Não é o ideal, mas... Pô, ele pode inclusive terminar essa relação de uma maneira mais bacana. A gente falou sobre isso ontem. Uhum. Ajuda o time a escapar já com seu futuro acertado. E pro lado do Flamengo, ô Fred, Flamengo, toparia, cara. Eu tô de boa em esperar o Paquetá 6 meses aí. Inclusive, de repente, estando comprando um ativo, faixa aqui de salário, de contratação fictícia, tá? Só pra Uhum. um ativo de 10, que daqui a pouco pode estar valendo 15 depois da Copa do Mundo e eu já tô acertado. Então, assim, Pois é. pra mim tá tudo bem essa história aí. Você vê da E mesma forma? eu vejo da mesma forma, com algumas tentativas de olhar por outros prismas, né? Assim, para o West Ham, pode até ser bom, porque ao mesmo tempo que ele pode se valorizar na Copa do Mundo, ele pode perder valor se o time for rebaixado, né? Sim, sim. Então agora ele pelo menos já garante um valor interessante, né? Pelo que estão falando aí, as sondagens do Flamengo estão na casa de 30, 35 milhões de euros. Cara, é um valor bastante decente para o mercado inglês, inclusive, tá? Pro nível do Paquetá hoje, pro nível do West Ham. Então, o West Ham ele consegue ali um valor que me parece bastante razoável, sem ter que arriscar perder o Paquetá lá pós-Copa ou pré-Copa por um valor menor se o West Ham cair. Não, e aí Agora, tem uma outra história, o Fredinho, só reforçando e você vai continuar. claro. Que foi o que eu falei agora há pouco com o Ricardinho do Everton. Uhum. O West Ham pode estar trocando, receber um pouco menos de dinheiro na negociação absoluta ali. Eu vou vender pro Flamengo por 30. Poderia vender pro Xizinho por 35, 38, 40, 45. Mas esportivamente eu posso ter tido um ganho mantendo ele no time, que é a permanência na primeira divisão. E aí Sim. né? Que é E, uma e, baita grana. e não reforçando um concorrente da própria liga também, né? Porque se ele vai para o Aston Villa, se ele vai para o Tottenham, se ele vai para o Chelsea e tal, os caras estão competindo ali com o West Ham também. Então, assim, né, dentro desse universo, acho que ficaria bom mais ou menos para todo mundo. Porém, cara, assim, o ambiente do West Ham nesse momento é muito ruim, tá? É muito tenso. O clube, ele tá com um ambiente muito rachado com a torcida, mais um treinador ameaçado de demissão. Cara, se isso acontecer, vamos supor que essa informação do Telegraph se concretize e aí o Flamengo compra, porém empresta o Paquetá até junho. O Paquetá vai passar meses aqui sob uma lupa da torcida, porque qualquer dividida que ele tirar o pé, o cara vai falar, tá vendo? Tá prestando mais atenção. Não é o que eu acredito que seja, tá? Mas o torcedor pensa assim, né? Ó, se Sim. perder um gol, caramba, se perder um jogo, será que tá machucado mesmo? Ou tá pensando em se preservar para o Flamengo e para a Copa do Mundo? Então, isso pode criar um clima esquisito também da perspectiva do Paquetá. Do Flamengo é que está tudo certo, porque o Flamengo é um elenco fantástico que não precisa do Paquetá imediatamente, ainda mais para o primeiro semestre da temporada, né? Seria um reforço para o time titular para o segundo semestre, que acho que encaixaria sem fazer tanta falta na primeira parte. Nada se decide no primeiro semestre no futebol brasileiro, além dos estaduais. Nada. O brasileiro é até o final do ano, Copa do Brasil é até o final do ano, Libertadores é até o final do ano. E outra, nessas sondagens aí, pode estar acontecendo nesse momento o seguinte, ó, 30. Pô, os caras aqui acham que vocês têm que subir lá pra 40. Mas eles querem emprestar. Então faz o seguinte, aceita os 30 e pode ficar com ele até... Ainda vai pagar menos do que, né, Pode ser? numa dessa pagaria. Então, assim, eu se fosse
o Flamengo toparia, se eu fosse o Paquetá toparia, com esse adendo aí. Tem que jogar lá, não adianta, porque é um time que vai viver um semestre sob pressão. É um time ameaçado para não cair. Já está a 7 pontos de distância do primeiro colocado fora da zona, que acabou de ganhar deles na casa do West Ham. Então, assim, vai ter pressão. Meu amigo Fredinho, que horas que começa a entrevista do Espírito Santo aí? Em 6 minutos. Então, vai lá, Fredinho, dá tempo de você encher a sua caneca aí da live do André Henning, não chegou, não? A live do André Henning, ela chegou e eu deveria ter trazido para cá. Não tem problema. Na próxima você Isso. mostra, gente. Você mostra a caneca, não o caneco. Tem uma galerinha que adora ficar, nossa, ó, o caneco é grande. Não, a caneca. Caneca. Vocês, Caneca. vocês só tem, né, coisa na cabeça com... Essa hora da manhã, cara. Cara, tá maluco. Ô, Fredinho, boa coletiva aí. Depois, qualquer novidade, você vai trazer nas mídias sociais da TNT Sports. Beijo pra vocês. E no melhor futebol do mundo daqui a pouco também, tá? Começa meio-dia. Beijo pra vocês. Tem de placa 10h30 e tem MFM a partir do meio-dia. Beijo, Fredinho. Obrigado, querido.